Boa tarde a todos. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Limeira agradece a presença de todos, especialmente o secretário da Fazenda, João Carrasco, o senhor André Basso, secretário de Gestão Estratégica, e o senhor Antônio Paiva, assessor da Secretaria da Fazenda, e a todos os demais presentes aqui. Obrigado. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade deseja que sejam todos bem-vindos e declara aberta a audiência pública a fim de cumprir o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101/2000 sobre o cumprimento das metas fiscais fixadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2015, terceiro quadrimestre. Quero agradecer a presença do vereador Jorge de Freitas, do vereador José Couto de Jesus, Totó do Gás, membros da comissão. Desde já justificar a ausência da vereadora Érica Monteiro e anunciar a presença do vereador Darcy Reis, que é o vice-presidente desta comissão. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao representante do Poder Executivo, o senhor Antônio Aparecido Paiva, assessor executivo da Secretaria da Fazenda. Convido a todos os membros da comissão para que possamos descer e acompanhar a explanação. Boa tarde a todos. Então, vamos dar início à avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2015, que corresponde ao fechamento do exercício. Como o Farid já comentou na abertura da audiência, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que nos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deve demonstrar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública realizada nas casas legislativas. Nós vamos falar um pouco sobre a receita do município, despesa, dívida pública, resultado primário e resultado nominal. Então, a origem do recurso, a receita orçamentária. Nós temos aqui dois blocos de receita. A receita corrente, que foram arrecadados 809 milhões de reais, que corresponde a 93% da arrecadação. E na receita de capital, 60 milhões, que corresponde a 6,92% do total arrecadado, que foi então de 819.281.394 reais. Detalhando um pouco mais essas receitas, nós temos aqui, nos dois blocos que nós mostramos no slide anterior, receita corrente e receita de capital. Então, acompanhando aqui, nós temos o primeiro, segundo e terceiro quadrimestre e o acumulado do ano. Na receita tributária, nós tivemos uma arrecadação de 184 milhões, que corresponde a 22% da arrecadação. Está meio ruim de enxergar aqui, mas essa representação gráfica refere-se ao primeiro quadro aqui. Então, a receita tributária é com 22%. Receita de contribuições, 79 milhões, 10% da arrecadação. Receita patrimonial com 5,65%, de serviços com 0,79%. Na transferência corrente, nós tivemos um total de 441 milhões, que corresponde a 54,58% de toda a arrecadação. E outras receitas correntes, 51 milhões, que corresponde a 6,32%. Dentro da receita de capital, nós temos aqui operações de crédito, 1.350.000, 2% da arrecadação, amortização de empréstimo, um valor insignificante, e alienação de bens, 2.513.000, 4,18% da arrecadação, transferência de capital, 20 milhões, e outras receitas de capital, 35 milhões. A soma desses dois itens aqui atinge 94% da receita de capital.
Bom, esse quadro ele traz um comparativo entre os anos de 2014 e 2015. O que é importante verificar nesse quadro? Em 2014, na receita corrente, nós tivemos uma arrecadação de 762 milhões contra 809 milhões em 2015. Então, tivemos um crescimento de 46 milhões, que corresponde a 6,16%. Bom, nós sabemos que a inflação do período, ela corresponde a 10,67%, quer dizer, então essa arrecadação, essa elevação aqui não atingiu, não cobre nem a correção do período, né, a inflação do período. Dentro da receita de capital, nós temos aqui uma arrecadação de 19 milhões lá em 2014, passando para 60 milhões em 2015. 41 milhões de elevação, que atinge aí 216% de elevação. Bom, é preciso fazer uma observação aqui, que esses 35 milhões que estão demonstrados aqui na última linha, como outras receitas de capital, referem-se a depósitos judiciais. A Lei Complementar 151, é uma lei federal, ela instituiu que os municípios poderiam utilizar parte dos depósitos judiciais para pagamento de precatório e Instituto de Previdência. Então, ele tem uma destinação específica e não é uma arrecadação constante do município. Então, se você tirar o efeito dessa receita, a evolução de receita entre 2014 e 2015, ela cai para 6,72%. Quer dizer, esse 11% ele acaba ficando um pouco distorcido em função dessa receita que nós não vamos ter mais ela em outros exercícios. Bom, detalhando um pouco mais, dentro da receita corrente, nós temos aí um quadro demonstrando a arrecadação mês a mês, mês de janeiro e mês de dezembro, com uma pequena elevação em relação aos demais. Receita tributária, também uma representação mês a mês. Um destaque aqui para o mês de abril. Nós vamos ver no quadro adiante que a arrecadação do IPTU é que causa essa alavancagem aqui no mês de abril. Então, dentro dessa categoria de receita tributária, nós temos lá IPTU, ISS, Imposto de Renda, ITBI e taxas diversas. Então, nessa primeira coluna aqui, que é o IPTU, como eu comentei, no mês de abril nós tivemos uma arrecadação de 24 milhões. Abril é o vencimento da primeira parcela do IPTU e é o vencimento da cota única com desconto, e que eleva consideravelmente a nossa arrecadação nesse mês. Os demais meses eles mantêm uma certa estabilidade. Mês de março, apesar de a primeira parcela ser no mês de abril, mas no mês de março nós já tivemos muitos contribuintes pagando esse imposto em função da distribuição do correio, que já começou no mês de março. O ISS, ele mantém aí uma certa constância, né, uma estabilidade aí em torno de 5 a 6 milhões. Em setembro subiu um pouquinho mais e dezembro chegou a 8 milhões de arrecadação. Imposto de renda também, ele mantém aí na casa aí de 1,5 milhão na média. O ITBI, variando aí na casa de 800 a 1 milhão, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, também ficando aí na média de 1 milhão e 1 milhão e 200 por mês. E nessa categoria aqui de taxas, nós temos aqui um destaque para o mês de julho, de 2 milhões e 300, e que refere-se à taxa de licença de funcionamento, que ocorre o vencimento nesse mês. Dentro dessa categoria de receita, nós temos aqui o IPTU respondendo por 37% da arrecadação, ISS com 42%, Imposto de Renda 9%,
ITBI 8% e taxas 4%. Transferência corrente. Detalhamento mês a mês. Janeiro e março com uma pequena elevação. Dezembro também aqui atingindo aí 10% da arrecadação do período. Abrindo um pouco mais nas transferências correntes, o que nós temos aí dentro dessa categoria de receita? ICMS, FPM, IPVA, Fundeb, Saúde e outros. No ICMS, a gente percebe aqui uma arrecadação um pouco maior aqui no mês de março, no mês de dezembro e no mês de junho. FPM, ele começa o ano lá na casa de 5,5 milhões, tem uma queda aqui na casa de 4 milhões, sobe de novo e depois ele começa a cair de 4,700, 4,200, 3,500, e depois ele eleva um pouquinho aqui no final do ano, chegando a 7 milhões aqui em dezembro. IPVA, concentração maior, como a gente costuma dizer, são nos primeiros 3 meses do ano, sendo que janeiro é o vencimento da cota com desconto. Então, nós atingimos lá 18 milhões de arrecadação de IPVA no mês de janeiro, 8 milhões em fevereiro e 8 milhões no mês de março. Os demais meses aí ficando na casa de 1,5 milhão a 2 na média. O Fundeb, ele acompanha os repasses de ICMS e FPM, então, consequentemente, nos meses em que esses repasses são maiores, o Fundeb também tem uma elevação. Observe aqui no mês de março, no mês de dezembro também teve uma pequena elevação, e no mês de junho, onde arrecadamos 8 milhões. Total arrecadado de Fundeb no exercício, 89 milhões. Na saúde, mantém-se uma média aí de 5 a 6 milhões por mês, e outras receitas, né, outras transferências correntes. Bom, dentro dessa categoria, o ICMS responde por 42% da arrecadação, FPM com 11%, IPVA 10%, Fundeb 18%, Saúde 14% e outros com 5%. Principais receitas. Esse quadro é interessante, que ele demonstra que destas 6 receitas aqui, elas representam, na média, de 64% atingem até 70% de toda a arrecadação nossa. Nesse ano de 2015, essas receitas representaram 64% de toda a arrecadação. Nós temos aqui um comparativo entre os anos anteriores. Então, observe que de 2012 para 2013, nós tivemos um crescimento na receita da ordem de 12,78%. De 2013 para 2014, o crescimento foi menor, foi de 5,18%. E de 14 para 15, caiu ainda mais, para 4,86%. Quer dizer, não atingiu nem 50% da inflação do período. Dentro dessas principais receitas, o ICMS responde por 38% da arrecadação, Fundeb 16%, ISS 14%, IPTU 13%, IPVA 9% e FPM 10%. A receita por órgão, ela demonstra como foi a arrecadação em por competência, no caso, por cada órgão, né? A prefeitura ficou com 86,85%, responsável por 86,85% de toda a arrecadação, com 754 milhões. O IPML, com 98 milhões, corresponde a 11,36%. O SAI, 8 milhões e 500, que fica aí com 1%. CEPROSOM, 4 milhões, 0,5%. E Endel, 3 milhões, que representa 0,35%.
A Codel já está em extinção, em liquidação, então ela praticamente aparece um valor inexpressivo aí. Esse comparativo, ele demonstra uma evolução que ocorreu entre os anos de 2014 e 2015. Então, por quadrimestre, nós verificamos que no primeiro quadrimestre nós tivemos uma elevação de 8,75% na arrecadação, segundo quadrimestre 5%. Esse terceiro quadrimestre e o resultado final, ele foi afetado, né, por aquela receita que eu comentei de 35 milhões, que são os depósitos judiciais. Então, não podemos dizer que tivemos um crescimento de 11%, porque tirando o efeito dos 35, o crescimento foi de 6,72%. Oi? Como o secretário está lembrando, esse recurso ele foi liberado 2 dias antes de encerrar o ano. Ele foi dia 29 e foi utilizado especificamente para pagamento de precatório, né? Bom, receita por fonte, a gente traz aqui um demonstrativo, onde o Tesouro ficou com 55% da arrecadação, Educação com 12,47%, Saúde 8%, recursos vinculados com 6,32%, Caixa de Assistência Médica 1,51%, convênios 2,25%, totalizando aqueles 86 e 85 que nós vimos no quadro anterior. E aqui nas autarquias, Previdência Social, CEPROSOM e as demais autarquias, com 13,15% da arrecadação, chega a 114 milhões. Aí, totalizando os 869 que nós demonstramos anteriormente. Esse comparativo é apenas para demonstrar entre 2014 e 2015, ele mantém uma certa similaridade, só aqui na recursos vinculados que em 2015 nós tivemos uma elevação de 21 milhões para 54 milhões. Os outros resultados eles se mantêm mais ou menos constantes. Aqui nós encerramos então a parte de receita, vamos falar um pouco então da despesa orçamentária. Na categoria de despesa, nós tivemos um gasto de 780.304.000, divididos também em dois blocos, em duas categorias. Despesa corrente, com 749 milhões, que corresponde a 96% de todo o gasto, e despesa de capital com 30 milhões, que corresponde a 4%. Total, então, das despesas, 780 milhões. Na despesa por órgão, nós observamos aqui que a Prefeitura ela fica com 86% de toda a despesa. Nós vimos no quadro da receita por órgão que a Prefeitura também responde por 86,85% da receita, e aqui ela fica com 86% da despesa. O Instituto de Previdência, ele responde por 11% da receita, e aqui 5% da despesa. A arrecadação dele é a maior. CEPROSOM, daqui para baixo, se vocês olharem no quadro anterior, a receita dessas autarquias fica abaixo de 1%, enquanto que a despesa, CEPROSOM 4%, Câmara 2%, SAI 2% e Endel com 1%. E totalizando lá os 780 milhões que nós vimos anteriormente. Na despesa por função, primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, total acumulado no exercício, educação e saúde como sendo os maiores gastos, né? 209 milhões na educação, com 27%, 183 milhões na saúde, que corresponde a 24% de toda a despesa, e seguido aí da administração, com 95 milhões,
urbanismo 102 milhões, previdência social com 40 e assistência social com 32 milhões. E aí vai reduzindo gradativamente de acordo com o tipo da despesa e a secretaria envolvida, totalizando os mesmos 780 milhões. Bom, aplicações constitucionais. Despesa com pessoal, foram aplicados 341.650.000, que corresponde a 46,22% da receita corrente líquida. Lembrando que o limite de gastos é de 54%. A aplicação na educação, no ensino, 155 milhões, que corresponde a 29,81%, lembrando que o mínimo exigido é de 25%. Esse gasto com o Fundeb, o município tem uma obrigação de utilizar todo o recurso dentro do exercício. Foram aplicados aí 89 milhões. Essa diferença aqui foi um acerto que foi feito no mês de janeiro, no valor de R$28 mil, que refere-se à folha de pagamento de dezembro, e regularizado dentro ainda do prazo regulamentar, né, e atingindo então os 100% de utilização no exercício. E aplicações na saúde, foram aplicados 113 milhões, que corresponde a 21,76%, lembrando que o mínimo exigido é de 15%. Dívida consolidada. Nós temos aqui 3 blocos de dívida, por dizer assim. Esse primeiro bloco representa todos os parcelamentos de impostos do município. Nós ficamos aí com uma dívida de 24 milhões no fechamento do exercício. Precatório, com 42 milhões, e operações de crédito, 13 milhões. Esse quadro ele traz a consolidação dessas dívidas. Então, a soma daquelas três blocos lá que nós vimos, ele atinge 80 milhões de reais. E aqui a gente faz uma separação também por órgão, né? Prefeitura com 71 milhões, que representa 89% de toda a dívida consolidada. O SAI com 1.800.000, que responde por 2%, Endel 974.000, 1%, e Codel com 5.900, que corresponde a 8% de toda a dívida. No quadro anterior, nós vimos lá, o precatório ele responde por 53% do endividamento, dívida confessada 30%, e operações de crédito com 17%. Bom, observe aqui que nós fechamos então o exercício com 80 milhões de dívida. Esse quadro ele traz um comparativo entre 2014 e 2015. O que é importante observar aqui é que em 2014 nós fechamos com um endividamento na casa de 100 milhões de reais e o endividamento foi reduzido para 80 milhões. A gente tivemos uma redução aí de 20% na dívida. Resultado primário. Bom, a finalidade desse resultado é indicar se os gastos foram compatíveis com a arrecadação, ou seja, se as receitas primárias foram capazes de suportar as despesas primárias. Como é que a gente interpreta então esse quadro? Essa primeira linha aqui, a receita orçamentária. Então, ela traz aqui o que foi projetado na LDO, primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, e o resultado acumulado no ano. 869 milhões é exatamente o valor que está no primeiro quadro da nossa apresentação, que corresponde ao total de receitas do município. Para efeito de cálculo do resultado primário, nós temos que aplicar aqui as deduções, quer dizer, todo o efeito do banco. Então, o que entra nessas deduções aqui? Nós vamos somar aqui aplicações financeiras,
amortização de empréstimo, alienação de bens e operações de crédito. A soma desses itens aqui atinge 41 milhões. Deduzindo da receita total lá de 869, nós chegamos na receita primária de 828 milhões. Na categoria de despesas, nós temos lá 780 milhões, que também é o valor que estava expresso lá nos primeiros quadros de despesa que nós mostramos anteriormente. Aplicamos o mesmo raciocínio. Juros e encargos da dívida e amortização de dívida somam 8 milhões e 200. Deduzindo dos 780 milhões, nós chegamos numa despesa primária de 772 milhões. Pois bem, 828 milhões de receita primária contra 772 milhões de despesa primária, chegamos aí a um resultado superavitário de 56 milhões. A LDO projetava que nós poderíamos ter uma despesa até acima da receita, que daria um déficit, mas nós conseguimos ainda fechar o exercício com esse superávit. Portanto, atingimos aí a meta. No resultado nominal, o objetivo é medir a evolução da dívida fiscal líquida no período. Então, como que nós interpretamos esse resultado? Nessa primeira linha, o quadro A, nós temos o total da dívida consolidada, que é de 80 milhões, que nós demonstramos um pouco atrás. Para efeito de cálculo do resultado nominal, nós aplicamos essas deduções, seguindo os critérios já pré-estabelecidos, né? E o que são essas deduções? Nós temos aqui ativo disponível, 112 milhões. São os recursos disponíveis em conta corrente, em banco. Haveres financeiros são somados com esse saldo de bancos e nós deduzimos aqui restos a pagar, que são dívidas contraídas dentro do exercício, já liquidadas, com vencimento no exercício seguinte. A soma, então, desses recursos disponíveis aqui, deduzindo o resto a pagar, nós chegamos aí numa dedução de 61 milhões. Aplicando essa dedução dos 80 milhões, que é o total da dívida, nós chegamos então numa dívida consolidada líquida de 19 milhões, que nada mais é do que os 80 menos os 61 de deduções. 19 milhões. Aqui a gente vê que nós temos ainda uma insuficiência de caixa para fazer frente a essa dívida. Dentro do critério ainda pré-estabelecido de cálculo, nós temos que deduzir aqui esses passivos reconhecidos. O que está aqui nesse passivo reconhecido? Nós temos dívida confessada e mais uma parte de precatórios, que dá um total de 45 milhões. Deduzindo, aplicando essa dedução aqui, sobre o item C aqui, da dívida líquida consolidada, nós chegamos num resultado de 25 milhões negativo, que aqui é aquela história de que o negativo é bom, o positivo é ruim. Então, nós tivemos uma suficiência de 25 milhões para fazer frente à dívida. Só que isso é o fechamento de 2015. Quando a gente compara com 2014, nós concluímos que o resultado de 2014 ele foi um pouco melhor do que o de 2015. A diferença entre eles é de 25 milhões. Porém, dentro do que já havia sido estabelecido na LDO, né, que projetava que poderiam chegar até 49 milhões, nós ficamos em 25, então, portanto, podemos concluir que foram cumpridas as metas fiscais. Aqui eu encerro a apresentação, agora eu abro para perguntas e gostaria de colocar aí a equipe da Fazenda à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Paiva, mais uma vez pela explicação, pela presença aqui de todos.
Depois da explicação do Paiva, eu vou abrir para perguntas. Alguns vereadores querem fazer alguma pergunta? Jorge. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Tem um setor que diz aí principais receitas, CMS, Fundeb. Eu queria saber aonde que entra a receita do pedágio Limeira-Cordeirópolis. Ele entra no Tesouro, entra em alguma taxa? A receita do pedágio, ela entra numa receita do Tesouro, porém ela tem uma destinação específica, né? A receita do pedágio, ela pode ser usada em gastos específicos para isso, mas ela está dentro de toda a receita do recursos próprios, em receita corrente do município. Tem um limite de endividamento? Por exemplo, nós estamos no último ano de uma administração. O executivo pode, nesse ano, fazer um gasto maior do que pode pagar? Porque, por exemplo, nesse caso do hospital, pelo que consta, vai ficar uma dívida de cerca de 30 milhões por ano, a partir do ano que vem, para o próximo exercício. Isso, pela lei de responsabilidade fiscal, é permitido isso? Bom, com relação especificamente ao ano eleitoral, o que a legislação estabelece em termos de endividamento é que o governo atual ele não pode aumentar o endividamento no transcorrer desse ano. Então, o que é feito e é controlado pelo Tribunal de Contas? Em 30 de abril, fecha-se um balancete onde se apura o endividamento, e esse endividamento ele é comparado em 31 de dezembro. E você não pode ultrapassar esses gastos. Agora, você mencionou a questão do hospital, eu acho que se refere a uma audiência que foi apresentada aqui na Câmara. Isso daí é um projeto de governo, e aí entra dentro dos gastos do município, que vão ser definidos em parceria lá com a gestão estratégica, o Departamento de Orçamento, e que vai ter que ter uma congruência aí com a arrecadação do município. Quer dizer, você não vai poder assumir um gasto superior ao que você pode pagar, né? Fazer frente. Vereadores, mais alguma pergunta? Não? Não havendo perguntas dos vereadores, alguém da plateia queria fazer alguma pergunta? Não havendo mais pergunta, eu vou suspender a audiência para a confecção da ata e peço para que aguarde para a gente assinar a ata, tá? A audiência está suspensa por um momento. Está reaberta a audiência e nesse momento eu convido para a assinatura das atas Antônio Aparecido de Paiva, assessor executivo da Secretaria Municipal da Fazenda, João Marcos Sanches Carrasco, secretário municipal da Fazenda, e André Ricardo Basso, secretário de Gestão Estratégica, e os demais vereadores para assinatura da ata.
Colhidas assinaturas, eu faço aqui a entrega das 2 atas para o assessor e, nesse momento, eu declaro encerrada essa audiência pública e agradecendo a todos pela presença.